Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, destinada a debater o tema remuneração dos conciliadores e mediadores judiciais no âmbito dos TRFs e dos tribunais estaduais. Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação do requerimento 4324, de autoria da deputada Rosângela Reis, aprovado por essa Comissão de Legislação Participativa. Gostaria de agradecer a presença dos membros desse colegiado, dos convidados e de todos e todas que nos assistem. Informo que esse evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da CLP no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. É importante ressaltar que, a partir da página da comissão, todos os cidadãos podem participar de debates interativos online em todos os eventos da CLP, enviando perguntas que, ao final, serão submetidas à mesa para manifestação das convidadas e dos convidados. Antes de passar aos debates, peço a atenção das senhoras e dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os senhores e as senhoras parlamentares interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente junto à mesa. Acho que as senhoras e senhores já devem ter recebido a informação que o presidente da Câmara determinou que essa semana as deliberações poderiam ocorrer online. Então, é uma semana atípica, onde vão encontrar um número pequeno de parlamentares nos corredores. As próprias audiências, a deliberação nas comissões, houve a determinação da mesa que elas poderiam acontecer também de maneira virtual. Vamos ver quantos convidados e convidadas temos. São 7 convidados e convidadas confirmadas. As senhoras e os senhores acham que a gente pode pactuar um tempo? Claro que ninguém vai desligar o microfone de ninguém, né? Só para que a gente possa aqui se combinar um tempo de 7 minutos para cada convidado e convidada. Pode ser? Perfeito. Se algum deputado que esteja acompanhando online queira entrar nessa reunião, vai ter o tempo de 3 minutos para fazer as suas intervenções. Aqui nós temos 3 cadeiras. Eu acho que a gente pode fazer 2 rodadas de 4 e 3, né? A gente faz uma primeira, desfaz a mesa e faz uma segunda rodada. Ah, são só 4 presenciais? Quais que são as presenciais? Presenciais, 4, né? Combinando com as 2. Vamos formando a mesa e a gente vai verificar quem é que está presencialmente, quem está online, né? Fernando Alves de Souza, presidente da Associação de Conciliadores, Arbitralistas e Mediadores, vai fazer a sua intervenção via Zoom. Já está na sala? Já. Francilma Alves de Mendonça de Oliveira, presidente da Associação dos Mediadores e Árbitros do DF, está aqui entre nós? Sim? Queria pedir que já pudesse compor aqui a mesa conosco. Alain Hassen Salvatierra, presidente da Federação Nacional de Conciliadores e Mediadores Judiciais e Extrajudiciais, FENAMEC, está aqui presencialmente? Não. Está online? Também não? Então, senhor Alain, se entrar, eu peço que a secretaria me comunique. Rosimeire Gonçalves de Carvalho, juíza federal e coordenadora do SEJUX, está entre nós. Se puder também aqui sentar conosco na mesa. Márcia Cristina da Silva Cambiag, presidente do Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais do Estado de São Paulo. Está aqui, por favor. Ah, sim. Tá. Informo que a doutora Marília, até pedir desculpas, foi um equívoco meu, o senhor Alain, a gente já tinha o indicativo de que ele não participaria aqui da audiência. Informo que a doutora Marília Garcia Guedes, juíza e coordenadora do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi convidada para participar dessa reunião e informou-nos que se fará presente na condição de ouvinte, via Zoom, visto que ainda não há proposta para a regulamentação do tema
no TJDFT. Bom, o juiz federal Daniel, a gente faz então a próxima rodada com o juiz federal Daniel e com a juíza Trícia aqui compondo a mesa final dos nossos trabalhos. Senhor Fernando, obrigado pela sua presença. A palavra está com o senhor por um tempo estimado. Caiu? Então, já passar a palavra para Francilma Alves de Mendonça de Oliveira. E acho que essa dificuldade que a gente enfrentou no dia de hoje pode ser uma boa coincidência, quem sabe não seja uma pauta a passar a ser incorporada também, não só pela CLP como um todo, mas também pelo nosso mandato. Eu agradeço a sua presença, a palavra, por um período de 7 minutos. Agora sim. Isso. Ok. Quero agradecer à deputada Rosângela Reis por acolher, né, a nossa audiência pública. Ela não esteve presente por motivos de saúde. Alain, que é o assessor dela, não quis expor os motivos da saúde, mas por zelo, a deputada, ele vai explicar depois o que aconteceu. Ontem, às 22 horas, ele me ligou. Estou aqui na casa do Rafael Prudente, tentando trazê-lo para cá, para participar da audiência pública. Infelizmente, não obteve êxito, né? Tentamos aqui, todos tentamos, e quero agradecer aí, deputado, por estar conosco aí. Enfim, aqui temos vários, né, mediadores, mas eu vou contar um pouquinho da nossa história aí como mediador, nosso contexto aí das leis. Senhoras e senhores, deputados, autoridades presentes, colegas e amigos mediadores e conciliadores. É com grande honra que me dirijo a esta audiência pública na qualidade de presidente da AMAR-DF, Associação dos Mediadores Árbitros do Distrito Federal. Hoje abordaremos o relevante serviço dos mediadores judiciais e a necessidade da sua valorização. A mediação e a conciliação são pilares fundamentais para a resolução de conflitos de maneira eficiente, justa e célere. Esses métodos adequados de resolução de conflitos têm se consolidado no cenário jurídico brasileiro como ferramentas essenciais para a promoção da paz social e o descongestionamento do poder judiciário. A legislação brasileira tem avançado significativamente neste campo, especialmente com a promulgação da Lei 13.140, que é de conhecimento aqui de todos. O Código de Processo Civil veio fomentando aí, em 2015 a mediação e a conciliação, e entre várias outras resoluções do Conselho Nacional, que é a 125 em especial, que desde 2010. Bom, a Lei de Mediação 13.140 de 2015, por sua vez, trouxe um enfoque mais humano e colaborativo para a resolução de conflitos. A mediação é um processo de autocomposição em que um mediador imparcial auxilia as partes a dialogarem e encontrarem uma solução mutuamente satisfatória. A essência da mediação reside na autonomia das partes e na busca de um consenso e que muitas vezes preserva e até fortalece as relações entre os envolvidos. Com a Lei 13.140, a mediação ganhou reconhecimento formal e passou a ser incentivada como um meio preferencial para a resolução de conflitos, tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial. A legislação estabeleceu diretrizes claras para a atuação dos mediadores, garantindo transparência, imparcialidade e confidencialidade no processo. Os benefícios da mediação e da conciliação são inegáveis na pacificação social do nosso país. Elas oferecem rapidez na resolução de conflitos, redução nos custos processuais, sigilo e preservação das relações interpessoais e comerciais. Além disso, contribui significativamente para a diminuição da sobrecarga do judiciário, permitindo que os tribunais se concentrem em casos que realmente necessitem da intervenção estatal.
Desafios e perspectivas. Apesar dos avanços, ainda enfrentamos desafios e necessários continuar promovendo a cultura da mediação e da conciliação, capacitando profissionais, divulgando os benefícios, integrando esses métodos de sistema judiciário de maneira mais efetiva. A cooperação entre o setor público e o privado é essencial para o fortalecimento dessa prática. Hoje a gente tem aí o novo Código de Processo Civil, que vem no artigo 169, falando que os mediadores deverão ser remunerados. Temos aí na Lei 13.140, que é a Lei da Mediação, falando também sobre a nossa remuneração. E aí eu pergunto, o que está faltando para os tribunais pagarem os nossos mediadores? Nós não queremos mais ser voluntários. Nós somos profissionais altamente capacitados. Eu mesmo fiz mediação de família na Espanha. Então, todos aqui nós, que eu conheço, a grande maioria, somos altamente qualificados para estarmos aqui, dentro do tribunal ou fora do tribunal. Hoje a gente tem aí o último edital que saiu do TJ, falando sobre a remuneração de R$50 por audiência de mediação. A gente não tem direito a nada, a gente não tem direito a um plano de saúde, não tem direito a férias, 13º. Isso os tribunais que estão remunerando, porque aqui no DF mesmo a gente não recebe nada pelo nosso trabalho. Finalizo agora a minha fala. Agradeço a oportunidade de falar nessa audiência pública e coloco-me à disposição, junto com a AMAR-DF e todas as entidades aqui representativas, para colocar todos os esforços que visem a aprimoramento e a disseminação da mediação e da conciliação no nosso país. Eu fiquei sabendo que o Tribunal de Justiça, depois da nossa audiência pública, aqui do TJDF, está formando uma comissão, né, para ver como que a gente vai ser remunerado. A nossa audiência pública já está aí fazendo barulho. Obrigada, doutor. E em nome do ex-deputado Paulo Marinho, manda lembranças para o senhor, no meu estado do Maranhão. Eu que agradeço, presidente da Associação dos Mediadores de Árbitros do DF, Francilma Alves de Oliveira. Para um leigo, né, uma leiga que esteja nos assistindo e que não conhece de perto a prática da mediação, né? Como é que funciona isso? Então, hoje, em todos os estados brasileiros não existe uma remuneração, em alguns estados existe a remuneração, em outros não. Como é que se dá a remuneração existente nos dias de hoje, só para quem está nos acompanhando pelas redes possa entender melhor? Bom, hoje apenas alguns tribunais estão remunerando. O último edital agora do TJ do Goiás está remunerando o nosso mediador R$50 a mediação de conflitos, a hora, né? E aqui no DF a gente não recebe nada. São Paulo, né, a segunda Márcia já está remunerando. Então, assim, a gente tem uma resolução aí do CNJ desde 2010. Temos aí o Código de Processo Civil que fala no seu artigo 169 que a gente tem que receber a nossa remuneração. E o que está faltando? A gente coloca nossas entidades aí à disposição dos tribunais para a gente ajudar a eles a elaborarem para fazer a remuneração dos nossos mediadores. Nós temos uma PEC, a 136 de 2019, que está com o senador veneziano. A nossa PEC está parada lá no Senado, para a gente fomentando aí a mediação extrajudicial. Já que o tribunal não dá conta, por que não joga para a iniciativa privada fazer essa mediação? Lá na Europa, a mediação, antes de ir para o judiciário, a mediação é feita na esfera extrajudicial. Se a parte não fizer a mediação antes, ele não vai para o tribunal. Então, nos Estados Unidos também, eles fomentam muito a mediação. E por que só aqui, no nosso país, a gente não tem esse incentivo, né? Por que não fazer como a previdência privada? Primeiro você entra com o administrativo, né? Primeiro a extrajudicial. Depois, se não der certo, aí vai para o judiciário. Eu acredito que o judiciário hoje ele precisa trabalhar só nas demandas mais complexas. Hoje, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, a gente está com mais de 80 milhões de processos. Então, assim, é humanamente impossível para os juízes eles darem aquele acolhimento para as partes, né, que a mediação dá. A mediação ela vem humanizando aí tantas pessoas. Eu sou filha de pai e mãe analfabetos que tinham medo do judiciário, têm medo da justiça. São pessoas honestas, meu pai porteiro, minha mãe empregada doméstica.
eu estudei, eu fiz administração, e depois que eu fiz direito, eu ainda tinha receio de entrar no judiciário. O direito é do povo, o judiciário é do povo. E por que esse medo? Talvez a mediação venha aí acolhendo por mais justiça, mais humanização, levando a justiça para o povo. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar mais 2 perguntas, mas para que elas possam ir sendo respondidas pelas demais convidadas e convidados, né? O que normalmente alegam os tribunais, e se a defesa que prioritariamente está sendo feita é para que essa mediação seja feita antes da ação judicial, ou se os tribunais assumam o pagamento dos mediadores e mediadoras, né? Ou seja, compreender melhor. Eu estou deixando até para que os convidados que quiserem ir falando sobre o assunto possam ir fazendo. Deputado, na realidade, quem vai pagar os mediadores, que a gente tem até na lei, são as partes. São as partes que vão pagar. Hoje o perito é pago, todos os auxiliares da justiça são pagos, porque só não o mediador não é pago. Essa é a defesa que a associação faz? Sim. Que as partes paguem os mediadores? Não, já tem, né? Já tem uma resolução, não lembro agora, que incentiva. Já fala que são as partes que pagam. Então, não vai ter ônus para o tribunal para pagar a gente. Eu vou fazer uma coisa, nós vamos passando para as outras inscrições. Eu estimulei as perguntas exatamente. Eu estimulei as perguntas exatamente para que todos possam ir respondendo ao longo das apresentações. Passo imediatamente a palavra por um período de 7 minutos para a juíza federal e coordenadora do Sejux, Rosimério Gonçalves de Carvalho. Obrigada, senhor presidente. Eu vou inicialmente me apresentar. Sou Rosimério, sou juíza federal aqui em Brasília, atualmente. Coordeno o Centro de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal. O Centro de Conciliação ele começou já há 12 anos, mas há 8 anos nós intensificamos o trabalho no centro para receber todos os processos que entram na seção judiciária do DF. A seção judiciária do DF, presidente, ela tem a particularidade de ser foro nacional. Então, nós recebemos ações do país todo aqui na seção. É uma seção judiciária muito relevante para o TRF da primeira região e, portanto, houve um investimento na conciliação. O quadro normativo já foi passado aqui pela Francilma. Qual que é o desenho hoje? O desenho, nós temos um sistema que ele tem convidado as pessoas a repensar o processo para encontrar outras soluções, porque o sistema adversarial ele tem dado respostas demoradas, respostas insatisfatórias. A sociedade, se fizermos uma pesquisa, efetivamente, por mais que nós, juízes, as pessoas podem pensar que não, mas a gente trabalha quase 24 horas por dia, mas não consegue, a demanda é muito grande, a estrutura muito inferior àquilo que deveria ser o processo de decidir, não é um processo que você sai tomando decisões sem pensar, sem refletir, sem estudar o processo. Então, é um processo, né? E, então, se pensou no sistema processual, vamos criar soluções outras, não precisa ser só o juiz que tem a palavra final, que vai decidir. E o Código de Processo, então, ele vem com muita força, investindo na conciliação. É a forma mais apropriada de solucionar um conflito, é aquilo que a gente sempre fez durante nossa vida toda, quando se tem um conflito doméstico, um conflito pai e mãe, filho, conversa, diálogo. Né? Então, se investiu muito nisso. E o Código, então, ele cria, dá essa força para a mediação e para a conciliação. Hoje, no Sejuc, nós giramos lá em torno de 5 mil processos por mês para conciliar. Desse volume, a gente tem, assim, êxito de 80%. E a gente segue o modelo, um dos modelos, né, que é o modelo de trabalho voluntário. São 3 modelos, respondendo aqui a pergunta que o senhor fez, são 3 modelos no tratamento da conciliação. Um modelo que é o voluntário, trabalho voluntário,
Um modelo que é pago, o serviço do conciliador é pago pelo tribunal, e um outro modelo que é a própria parte, que faz a remuneração. Nós trabalhamos essencialmente, até o doutor Daniel falou que há um projeto, ele vai comentar aqui, né, para toda a Justiça Federal. Nós trabalhamos com 80% assistência judiciária, do que entra dentro do sistema de conciliação. Portanto, a voluntariedade acabou sendo algo natural, mas que, confesso para os senhores, e não estou falando isso porque estou aqui na frente de profissionais, pessoas que são altamente qualificadas, que têm uma formação, é uma profissão, né? E o princípio básico em todo o sistema nosso, assim, é básico, né? A OIT 169, não há trabalho escravo, não podemos ter trabalho não remunerado, trabalho gratuito, e o sistema não pode continuar se pensar em ter uma forma de solução de conflito como adequada, como uma porta dentro do sistema, sem pensar em remuneração daqueles que trabalham efetivamente. Para o senhor ter uma ideia, presidente, nós fizemos, esses últimos 6 anos, vou pegar os dados aqui, de janeiro de 2018 a 31 de maio de 2024, nós fizemos 6 cursos de formação. O CNJ ele estabelece os requisitos e a gente precisa fazer uma formação de no mínimo 40 horas, a pessoa tem que trabalhar 80 horas gratuitamente e depois ficar mais um ano em estágio. Feito isso tudo, nós fizemos a formação de 176 conciliadores nesse período, de 2018 a 2024. Eu preciso, para o centro funcionar, 80 conciliadores. Hoje eu tenho 18. Por quê? Não remunerados. Então, eu faço a formação, o poder público investe nessa formação, ela precisa ser continuada. Então, a gente faz a formação inicial, contrata professores, dá aula, faz supervisão. É algo que se desenrola em 2 anos. Termino a formação, ele sai, porque ninguém vai trabalhar de graça. E eu concordo, assim, não questiono a pessoa não ficar, porque realmente todos nós precisamos pagar despesas básicas, né, de deslocamento, um seguro, enfim, né? É uma situação que eu vejo há muito tempo como insustentável e que permanece dentro do sistema, talvez por falta dessa gestão política, né, para que os tribunais, já tendo autorização legislativa, já tendo profissionalizado profissionais hoje altamente qualificados no sistema, que o tribunal comece a pensar seriamente na regulamentação dessa remuneração. Nós precisamos ter quadro de conciliadores estável. Se eu tenho uma ideia, nós fizemos, nesse período, 36.940 acordos, 85% do que entrou. Isso implica 36.940 audiências, 36.940 trabalhos realizados por quem? Conciliadores. Eu não estava presente em todas essas audiências. Foi um conciliador que fez. Resultado financeiro, senhor presidente, 5.214.139.000 reais injetado na economia, em razão de acordos, solução de conflitos, processos que são arquivados dentro do sistema, menos trabalho para essa série, né, de trabalhos que você... Quando você pensa um processo, você pensa no trabalho do juiz, uma quantidade enorme de servidores, eventualmente do desembargador, da assessoria do desembargador, do ministro do STJ, assessoria do ministro, Supremo, assessoria do Supremo. Tudo isso se resolveu ali, no início, com um conciliador. 2, né? Porque trabalhamos sempre com 2. Então, assim, é algo que para o poder público, perdão, passar um pouquinho do tempo, eu vejo como extremamente necessário. É necessário se pensar seriamente em remunerar, porque é um trabalho que ele tem um resultado efetivo para a sociedade, para a comunidade, ele faz cidadão, porque na conciliação você não vai entregar o seu problema para alguém resolver, você vai resolver o seu problema. Isso dá cidadania.
Né? Nós estamos pensando aqui num sistema de justiça muito superior a isso que a gente tem desde o Código Justiniano. Precisamos mudar, né? Mas precisamos mudar com o Estado participando de forma efetiva e remunerando aqueles que estão se dedicando a isso, né? Ela falou que é do Maranhão. Já vou encerrar. No Maranhão, hoje, nós fizemos uma reunião essa semana para pensar uma forma de solucionar a situação previdenciária no Maranhão. Uma única vara no Maranhão está com 25 mil processos para audiência. Então, pensou-se num fluxo de mandar esses processos para conciliação, não feita a conciliação, vai para o juiz decidir. E aí, imediatamente, eu falei, sim, são 25 mil audiências, e a pessoa vai trabalhar de graça, né? 25 mil processos, 25 mil audiências. Às vezes, mais de uma o processo. Então, eu concordo plenamente com o projeto, mas vamos pensar em remunerar. Né? Vamos pensar que isso é uma profissão. Eu preciso desse profissional. É auxiliar da justiça hoje. Né? Nós precisamos incorporar isso como auxiliar da justiça, assim como se paga um perito, né? E nunca se questionou isso. Enfim, senhor presidente, tinha hoje uma agenda extensa lá com os advogados. Falei, doutores, preciso fazer algo muito importante, que é falar um pouquinho da minha experiência à frente do Centro de Conciliação da Seção Judiciária do DF, e que tenho percebido, e eu falei que esse último ano, principalmente, que eu iria fazer o que fosse possível para ajudar a trabalhar nessa frente de buscar remuneração a esses profissionais, que posso dizer ao senhor e certificar a formação hoje de um conciliador, ela exige muito investimento. A justiça, ou investe a justiça, o poder público, ou investe o próprio profissional contratando cursos particulares. Né? Então, são profissionais preparados para nos auxiliar dentro do sistema de justiça. Obrigada. Obrigado, a juíza federal Rosemary. Não ache ruim as perguntas, não, porque as perguntas é uma demonstração que estou procurando exatamente fazer aqui uma condução que não seja protocolar, para compreender melhor e para tentar ajudar nos encaminhamentos finais também que a gente vai ter. E já estou ficando bastante sensibilizado com tudo aquilo que estou ouvindo. Inclusive, assim, é fácil compreender porque não tem o preenchimento de todo o quadro, né? Ou seja, as pessoas precisam sobreviver, de uma remuneração para trabalhar. Deixo mais uma pergunta, né? Aqueles e aquelas que hoje exercem o trabalho de conciliadores e conciliadoras e fazem isso sem remuneração, o fazem com a expectativa de uma remuneração futura? Ou seja, o que garante hoje, o que atrai alguém para a tarefa de conciliador ou conciliadora? Mais uma pergunta para que a gente possa ir respondendo no nosso encontro. Eu tenho um pedido, porque parece que o senhor Fernando Alves vai ter que ir para um outro compromisso. Então, passar a palavra imediatamente para o senhor Fernando Alves de Souza, presidente da Associação de Conciliadores, Arbitralistas e Mediadores, CONAME. Bem-vindo, senhor Fernando. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo inicialmente. Estamos sim. Que coisa boa. Felicito Vossa Excelência pelo dia do seu aniversário e pela gentileza de estar nos recebendo. Cumprimento aqui também os meus colegas mediadores, na pessoa da Márcia, minha grande amiga do CIMEC São Paulo, na pessoa da Fran, do Amar DF também, minha companheira nessa eu falo nessa saga, porque a gente tem um histórico aí de Goiás e Distrito Federal trabalhando nessa questão, né? Cumprimento os meus colegas que estão aí, por muito pouco eu não estava presente, e sou abençoado aqui pela tecnologia, mais uma vez, para estar aqui com todos vocês, né? Mais uma vez, agradeço a disponibilidade de estar nos recebendo para nós podermos ser ouvidos. Eu não iria fazer isso, mas acho prudente, porque acho que se apresentar é algo, talvez encaixe um pouco do que eu vou falar
talvez até aceitem melhor, talvez algum descuido meu de paixão pelo tema. Mas eu estou como presidente de uma associação de mediadores e conciliadores do estado de Goiás, e nós tivemos o privilégio de ter sido uma das primeiras, se não a primeira associação, que obteve resposta judicial da questão da remuneração pública, que é essa remuneração que a Fran muito bem disse, o projeto de lei é para acabar com a história da verba de remuneração pública do mediador fique na mão do Poder Judiciário, fique na mão do Poder Público, e mesmo nos casos de assistência judiciária, onde as partes não têm condição de pagar as taxas, ficar ao cargo das partes, porque não é um valor também que agride, né, algumas pessoas. Contudo, todavia, nós sabemos que tem sim partes e alguns processos, e talvez alguns tribunais que vão, né, já são tribunais resistentes a essa questão, que podem fazer aí, eu falo, quer torcer o bico, né, que é aquela história de, não quero pagar isso não. Os tribunais, como qualquer empresa, né, nesse caso, uma empresa pública que tem uma análise dos seus gastos, é um órgão, uma entidade com gastos enormes, não quer adquirir mais gastos, mas convenhamos, meus amigos e meus colegas, né, nós percebemos tribunais realmente verdadeiros mercenários, né, com taxas judiciárias altíssimas impostas às partes, ao jurisdicionado. E só quem teve que pagar a taxa judiciária alta como parte, eu não estou falando aqui da classe da advocacia, sabe tanto que é difícil, mesmo dividindo em 5 parcelas, né, previsto pelo próprio Código de Processo Civil, o parcelamento das custas, né? Então, vamos abaixar as custas? Não, vamos parcelar as custas. Mas olha o que o CPC também trouxe, né? O CPC trouxe o mediador como auxiliar da justiça. E nós aqui, com mediadores que tinham parado de correr os seus ofícios primários, né, senhor presidente? Imagine um advogado que deixa de advogar para trabalhar com a mediação e acaba pegando as mediações de família, que a grande maioria são mediações bem dificultosas, mediações de 2 horas, toda a análise de uma lide sociológica, né, os mediadores aqui sabem, tanto que é difícil, às vezes, encontrar o interesse, né, de um marido, de uma mulher, num divórcio litigioso, com filho, com pensão, às vezes com Maria da Penha envolvido, não é? E aí, este mediador que trabalhou por 2 horas ficava na expectativa, vejam, eu estou fazendo uma reprise aqui, já fazendo uma apresentação da associação, mostrando o que estava acontecendo. A associação foi criada nesse conflito, né, entre auxiliar da justiça, já previsto pelo CPC, e poder público. Quem é que vai me pagar? Essas partes estão na assistência judiciária, não têm condições de pagar custas, quem vai me pagar? E a própria legislação vem trazendo que isso é uma questão que os tribunais têm que resolver. Em Goiás, qual foi a primeira providência do nosso tribunal? A primeira providência foi tentar negociação. Nós sabemos aqui que é um dos pontos iniciais dos métodos autocompositivos. Fomos tentar negociação com o presidente do tribunal, tentando que ele assumisse por decreto essa remuneração. É extremamente baixa para um tribunal de justiça, vocês sabem muito bem. Inclusive, alguns tribunais estão abrindo concurso público, porque estão percebendo, né, que o mediador, sendo privado, recebendo por remuneração de tabela, às vezes não é tão coerente com o tribunal. E o Código de Processo Civil prevê a abertura de concurso. Bahia e Goiás, que eu fiquei sabendo, que foi uns que estão tentando concurso, e outros concursos antigos, esses bem antigos que outros tribunais fizeram. Mas vamos imaginar essa situação. Advogado, psicólogo, assistente social, que deixa de atuar na sua área para ser um mediador lá, esperando receber a tabela que o tribunal disse que vai pagar, que era R$ 23,00 a hora da sessão. Em Goiás dava aí 40 e poucos reais, 45, daria os R$ 50,00 que a Fran mencionou. Veja, ele ficava esperando virar o mês e o tribunal pagar. Quem vai me pagar? Alguém vai me pagar? E como é que é? Então, a associação foi criada porque tinha um grupo enorme, na minha opinião, enorme, acima de 10, tinha um grupo de mais de 10 mediadores, do 2º Sejusc de Goiânia, o Sejusc principal responsável pelas audiências de família, inclusive aqui cumprimento os meus colegas do 2º Sejusc,
paralisaram por um dia o trabalho, com cartazezinhos, depois de meses e alguns anos, dizendo: eu quero receber as minhas audiências. Alguns, presidente, tinham mais de 7 mil, 10 mil reais para receber, fazendo o cálculo de 23 reais por hora, de 4 audiências por dia, depois de vários meses. A associação conseguiu, na justiça, que esses mediadores fossem pagos num período específico, e o Estado de Goiás fez uma previsão orçamentária para pagar os mediadores. Mas se fez previsão orçamentária, entramos com ação judicial para receber pelo Estado, veja, Poder Executivo, uma remuneração prevista em lei orçamentária, porque o Tribunal e o Estado, Poder Executivo com o Poder Judiciário, entenderam melhor o Executivo fazer esses pagamentos. E eu discordo. Esse pagamento é do Poder Judiciário, se for pago. Dinheiro do Fundesp, dinheiro dos fundos, dos tribunais. Não tem nenhum problema, os tribunais têm dinheiro. A questão é empenho em pagar, vontade em pagar. Agora, o medo de pagar errado aconteceu aqui em Goiás, senhor presidente. O medo de pagar sem dedução de possível INSS, dedução de imposto de renda. Então, houve uma discussão de mais de um ano de quanto que iria reter dos mediadores e conciliadores. E decreto não sai, e a associação entra com mais uma ação judicial, consegue mais uma decisão para receber dentro daquele período que o Estado disse que tinha previsão orçamentária. O Estado separou mais ou menos 245 mil reais para fazer um pagamento de 2 anos. Então, nós pedimos parte desses 245 que o Estado tinha separado. Eu espero estar sendo compreendido para mostrar que aqui e no Brasil inteiro há esse conflito. Quem paga, quem deve pagar é as partes, e quem não pode pagar nada vai para quem? É para o judiciário? É pelo executivo? Os mediadores têm que entrar com ação judicial, fazer pedido administrativo mesmo para poder receber? Outra questão que eu vou deixar aqui para os colegas. Alguns já passaram mais de 5 anos, então está prescrito. Débitos com mais de 5 anos, o mediador que não entrou administrativamente ou judicialmente não pode cobrar mais dos tribunais. E eu fiz um alerta já ali no ano de 2017, estava tendo essa procura, né, por esses valores. E nós avisamos, olha, já está fazendo a prescrição do ano de 2017, né, quem não entrou com medida judicial ou administrativa. Então, encerrando aqui, eu quero, né, tentar responder as suas perguntas também, senhor presidente. E o senhor perguntou em que ânimo esse pessoal está indo trabalhar, né, se não está recebendo. E também a outra pergunta que Vossa Excelência fez foi se em algum lugar essas remunerações como estava acontecendo, né? Eu espero ter dado a resposta da primeira pergunta. E da segunda, eu até brinco aqui com a minha colega, a Márcia, com que ânimo que esse pessoal vai trabalhar. Eu falo que nós, mediadores, nós temos um perfil de realmente pacificadores sociais. E se nós somos chamados para uma mediação, mesmo gratuita ou à disposição, eu falo que é do nosso espírito, é do nosso perfil. Agora, concordo com o que todos falaram, né? A boa vontade ultrapassa. Eu ia fazer compartilhamento de tela, não vou fazer pelo tempo, mas o Código de Processo Civil, ele vai lá na remuneração. Se você jogar remuneração dentro do Código de Processo Civil, você vai sair pelo tanto de pessoas que são remuneradas. O perito, o administrador, tem administradores em processo de falência que ganham fortunas. E está lá escrito no CPC só remuneração. Né? O valor estipulado pelas partes é imposto pelo juiz. E olha, o único que não está recebendo aquela remuneração lá, porque todos recebem, inclusive o perito, quando o perito atua em processo de assistência judiciária gratuita, ele recebe pelo Poder Judiciário através do Poder Executivo. O perito recebe. O advogado, quando atuava, né, hoje muito dificilmente, mas quando atua com uma advocacia dativa, o advogado recebe. De quem? Do Poder Executivo. Os honorários dativos. Com muita insistência da Ordem dos Advogados do Brasil, os dativos vêm do Executivo. Está lá a remuneração do conciliador e do mediador bonitinho lá no CPC. Estamos fazendo aniversário de
de praticamente quase, né, 6 anos, 9 anos de lei de mediação, e nós estamos precisando ter esse debate mais à frente mesmo. Eu agradeço mesmo essa extrapolação minha, agradeço por estarem me ouvindo e estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Fernando, aqui também pela sua contribuição. Eu estou começando a entender melhor, né? Ou seja, e me corrijam se eu estiver errado, né? O juiz vai determinar a existência da conciliação e que aquele profissional exerça aquela tarefa. E a expectativa de conseguir administrativamente ou judicialmente no futuro uma remuneração ainda é algo existente e que, de alguma forma, leva a uma expectativa de conseguir essa remuneração futura. Esse é o cenário hoje? Perfeito. Eu tenho... A Áurea me trouxe aqui uma informação importante sobre o encaminhamento em relação à comissão, eventual cadastramento, mas eu vou deixar para fazer depois das intervenções, porque eu acho que pode contribuir com os encaminhamentos que vão ser propostos pelas senhoras e pelos senhores. Senhora Márcia Cristina, pelo Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais de São Paulo. Obrigada, Excelência. Eu falo como metralhadora porque eu tenho muito a dizer, então eu quero falar rápido. Como fica anotado, e muito já foi falado, então quero aproveitar para iniciar e cumprimentar todos os presentes na pessoa da Mercedes, que é uma mediadora que atua no âmbito estadual, no âmbito federal. Ela trabalha nessas duas esferas, porque a gente pode atuar no judiciário do Estado, dos Estados, na Justiça Federal, e até na Justiça do Trabalho, que é o servidor, alguns convidados e tal, mas todas as esferas do judiciário, e extrajudicial também. Então, na pessoa dela, que é uma essência dos mediadores, veio vários associados aqui, eu poderia gastar meus 7 minutos falando de cada um, porque são maravilhosos, porque têm amor pelo que faz e porque apoiam a nossa entidade para fortalecer a nossa categoria que vem se organizando. São 9 anos da lei de mediação e 9 anos do nosso sindicato. E amanhã nosso sindicato passe a ser um sindicato nacional. Então, quero que todos os mediadores sintam-se abraçados através da Mercedes, que encheu o saco do seu gabinete, correu atrás. E a Mercedes aqui está conhecida, que ela faz e acontece. Então, esse é o perfil dos nossos mediadores que agarram, né, até dar certo. E todas as autoridades presentes, que eu vejo que têm esse amor pelo mediador, e alguns fazem aquilo que pode dentro da condição que pode, até ter condição melhor de fazer melhor, como diz Mário Sérgio Cortella. Quero cumprimentar as autoridades presentes, juízes, magistrados, e os nossos mediadores que são autoridades também, na pessoa do deputado, que foi muito sensível. Por isso, quero agradecer a deputada Rosângela, que propôs essa audiência, que foi importante para a gente. E, graças ao deputado, a gente conseguiu concretizá-la. Então, obrigada por tudo isso. Esses minutos eu quero de crédito. Mas quero dizer o seguinte: é o seu aniversário, Excelência, mas é o aniversário da lei. São 9 anos da lei de mediação. Essa lei de mediação, ela veio depois da Resolução 125. O CNJ fez uma resolução, falou, olha, agora é uma política pública. Então, o Brasil vai ter mediação e conciliação. Tribunais, resolvam isso e implantem mediação e conciliação. Tanto no judiciário como fora do judiciário. Tanto processual, os processos que tem, manda para o mediador, ele resolve, quanto pré-processo. Então, processo que não existe, a pessoa, ao invés de ir, é multiportas. Ela vai buscar acionar o judiciário, ou ela vai numa porta do judiciário que chama Sejusc, ou o Secons, e leva a sua demanda, e faz aquilo, e faz a mediação lá. Então, a política pública, a gente conseguiu em 2020 CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, e em 2015 tem tanto a lei de mediação quanto o CPC, trazendo contornos profissionais para o mediador e conciliador. Então, não resta dúvida que somos profissionais que trabalham. Mas a grande questão é, se nem relógio trabalha de graça, por que nós temos que trabalhar? Por que essa discrepância? E na mesa de mediação, Excelência, a gente vê o advogado, o escrevente ali, o juiz que vai homologar depois. Todos envolvidos na mediação e na conciliação têm a sua remuneração. Mas o mediador que carrega o piano nas costas, que faz aquele trabalho, ele que não recebe. Então, é uma injustiça que precisa ser corrigida. E a pergunta é, por que a gente faz esse trabalho? A gente faz, primeiro, por amor, mas segundo, porque é uma expectativa concreta. Se a lei diz que a gente vai receber, então eu estou trabalhando esperando que eu vou receber. E se eu saio agora, daqui a pouco começo a receber, eu estou fora do sistema?
Então, todos estão com expectativa de remuneração. A gente está acreditando. E nos cursos que o próprio judiciário oferece, olha, o mediador pode receber, tem tabela, tem isso, é uma profissão, né? Então, hoje, quando eu dou os meus cursos, porque sou instrutora pelo CNJ, habilitada pelo CNJ, eu falo, quando me perguntam, vai ganhar dinheiro? Calma, não. É uma política pública do futuro. Um dia você pode até ganhar, mas agora, no judiciário, não. No âmbito judicial pode até ser. Mas o fato é que o nosso grande desafio é a questão da remuneração. E, para tentar resolver a questão da remuneração, e tem o CPC, tem a lei de mediação, a lei de mediação prevê que as partes devem pagar. Mas se as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, quem paga? Não podemos dizer que as partes devem pagar e jogar no colo da população. Olha, você pague, pronto, porque tem gente que não tem condições de pagar. E aí ele não vai acessar o judiciário? Não, ele tem que ter o direito ao acesso à justiça, que é constitucional. E nós, então, levamos isso ao judiciário até. Olha, é um direito das pessoas acessarem a justiça. Então, quem paga quando é justiça gratuita? Se o tribunal não fez concurso, se o tribunal não paga, nós trabalhamos e as partes pagam. O tomador de serviço não é a parte ali. É o tribunal, ele nos coloca. Quando a gente está trabalhando na mediação e o deputado vai lá levar uma questão, não foi levar para a Márcia ou para a Mercedes, foi levar ao tribunal. E ele colocou a Márcia, a Mercedes. Então, é ele que está nos colocando à disposição. Ele que deve garantir que é a efetivação dessa remuneração. É uma questão de efetivar aquilo que já está na lei. A questão é por que o tribunal não paga? E a pergunta, por que não paga? É o tribunal que paga ou é a Fazenda que paga? O executivo ou o judiciário? O fato é que o executivo diz é uma política pública do judiciário, o judiciário se vire, e o judiciário, no caso do Estado de São Paulo, como exemplo, diz, olha, é uma política pública, a gente sabe que é, mas quem tem que pagar é o executivo, porque os peritos são pagos também pela Fazenda Pública, faço certidões e vocês vão cobrar, mas joga no nosso colo, o colo do trabalhador. E aí a gente, que é trabalhador, precisa judicializar uma demanda para receber a nossa remuneração, e a gente é contra a judicialização, porque a gente está judicializando. Então, o contrassenso está na contramão. E por que nada acontece? Porque nós não fomos ouvidos. Então, o que nós queremos? Ser ouvidos. E se até o momento nós não fomos ouvidos da forma efetiva, por quem de fato tem o poder da caneta na mão para resolver, a nossa busca é que o pai, né, que alguém com autoridade, com poder, fale, que isso, tribunal? Tribunais, CNJ, resolva essa demanda. Isso já está, assim, beirando tecnicamente a escravidão, como foi muito bem colocado, um trabalho tecnicamente análogo a escravo. Então, dentro das colocações que eu gostaria de fazer, a gente tem esse desafio. O Fernando disse que tem um projeto de lei, esse é o meu último tópico que eu queria explicar, porque a legislação vigente diz as partes devem pagar, mas a gente fica nesse limbo quando as partes são beneficiárias da gratuidade. É possível que o juiz arbitre gratuidade parcial, para que a parte que ainda esteja com o advogado particular pague. Se ela quer gratuidade, ela vai na defensoria. Se ela for no pré-processual, ela pode custear. Então, a parte que cabe ao Estado não é grande, mas é um valor que precisa ser valorizado, porque muito se fala do trabalho do mediador, a diferença da mediação, da conciliação, que pode ser bem explorado depois, esse trabalho técnico que esvazia, que gera bilhões de economia, como foi muito bem colocado pela Justiça Federal até o momento, gera bilhões de economia e aí paga-se ao mediador aquele valor de R$ 78, de R$ 60, como foi colocado. Então, vale tão pouco o nosso trabalho? Será que vale tão pouco? E muitas vezes trabalhar 2, 3 horas e é arbitrado lá 78, paga-se R$ 60, o valor de uma referência da tabela do CNJ. O CNJ trouxe uma tabela, tem uma resolução que vale para o âmbito nacional como exemplo. Alguns tribunais ratificaram ela. E ela diz, olha, se o valor da causa for esse, esse valor vai subindo. Se o mediador é básico, intermediário, avançado, a qualidade do mediador. Então, tudo isso está previsto numa resolução. O que falta, Excelência, é cumprir essa resolução. E o nosso grande desafio é não sermos obrigados a fazer um voluntariado, porque é um voluntariado desvirtuado, uma imposição. Eu só posso trabalhar no tribunal se eu fizer voluntariado, contrapartidas de voluntariados, enfim. Então, a qualidade que a gente deseja e que o tribunal exige da gente, ela não condiz com o reconhecimento que a gente está tendo nesse momento. A justiça, os encaminhamentos que a gente gostaria que registrasse, né? Que é possível os tribunais enxergarem saídas como justiça gratuita parcial, se o problema é o dinheiro, a gente vê que o problema não é o dinheiro, mas efetivamente arbitrar os pagamentos, regularizar a situação, porque não é regulamentar, tem a regulamentação, precisa efetivar. Né? O valor adequado,
para o trabalho do mediador cumprir a tabela, porque é uma mediação para fins remuneratórios, na tabela hoje é R$ 390. Mas tem juiz que paga os 78, que é um valor de conciliação, que para fins remuneratórios, na resolução tem diferença. Então, esse desvalor, na verdade, tirar o voluntariado, porque é um projeto de lei, o projeto de lei 223. A gente queria poder falar mais dele, mas é um projeto dessa casa, foi para o Senado e agora vai voltar para essa casa, porque ele teve um ajuste, esse projeto de lei. Esse projeto de lei falava que a gente estava fora da gratuidade. Quando o Fernando falou, tem um projeto que poderia matar aqui o Goiás, era esse PL, que é do deputado Paulo Teixeira. Ele foi ajustado, porque a intenção era muito boa, mas a redação trouxe uma confusão que poderia nos jogar uma pá de cal e terminar com aqueles estados que já pagam um pouco. Ceará, por exemplo. Então, que o Estado já paga, né? Então, não pode nos tirar da gratuidade. Mas, quando é gratuidade, quem paga? E é isso que esse PL pode resolver e que nós gostaríamos que Vossa Excelência nos ajudasse. Que o PL defina quem é o pai dessa criança, então. Nós temos 2, mas ninguém quer assumir, a gente tem 2, pode ser um sócio afetivo, pode ser um afetivo, e pode ser um genético, para a gente tanto faz, um biológico. A gente pode ter 2, mas a gente precisa que dê alimento a esses filhos que estão trabalhando. Então, era isso, Excelência, me desculpa. Excesso. Obrigado, Márcio. Só uma última palavra. Diz o livro sagrado algo muito importante, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete transgressão. E eu sei que essa casa pode fazer o bem. Então, quero deixar essa marca do livro sagrado. Todo mundo lê o livro sagrado, né, que é tão bonito, e que traz um preceito, vamos fazer o bem. E Vossa Excelência tem esse poder que a gente não entra. A gente bate na porta do fundo e ninguém está deixando entrar. Mas Vossa Excelência, os deputados dessa casa, pode entrar pela porta da frente. Abrir a porta para a gente. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse projeto que volta do Paulo Teixeira para a Câmara, a avaliação que vocês têm de maneira consensual é que ele resolve a questão dependendo do relatório que seja apresentado? E a pergunta é, o que volta teria que ser modificado com um novo relatório que incidisse diretamente sobre o pagamento da gratuidade? Um ajuste só. Que precisa ajuste. Só um ajuste. O que acontece? O PL foi para lá, para o Senado. Cid Gomes pegou o projeto, fez o relatório e ele fez um substitutivo, porque o projeto original nos tirava da gratuidade. Isso era um grande prejuízo. Então, ele apresentou um substitutivo dizendo quem deve pagar. Um adicional no artigo 169 do CPC. 169 do CPC diz que o mediador deve receber e tal, que é possível que seja voluntariado, e a gente quer excluir isso, então precisa vetar o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º diz, as câmaras de mediação devem prestar uma contrapartida para o judiciário dos processos que ela pega para resolver, de até 20%. E esse excedente deve ser pago. Nesse PL, como ele só diz de câmara privada, ele fala que o excedente quem tem que pagar é o Estado, a União, o Distrito Federal. Ele dá ao pai da criança, ótimo, para o excedente de gratuidade, mas das câmaras e não das pessoas físicas. E nós estamos no TJ, nos tribunais, no Tribunal Federal, como pessoas físicas. Então, ele precisa ajustar das câmaras, o excedente das câmaras, os mediadores, conciliadores e a isenção legal. Vocês sabem me dizer se esse projeto foi terminativo nas comissões quando passou por aqui ou se ele passou pelos plenários, tanto da Câmara quanto do Senado? A minha pergunta é porque, teoricamente, se ele volta para cá e passa por um novo ajuste... Ele volta para o Senado outra vez. Ele pode ter que retornar, se já foi feito esse levantamento ou não. Tem coisas aqui que acontecem em que você faz um ajuste de redação e que acaba não tendo que voltar para o Senado, mas não é o usual. E, normalmente, quem faz isso é quem tem muito poder. Normalmente, o presidente da casa, né, faz um acerto de redação. É só para a gente ir imaginando, porque eu já estou pensando aqui quais são os encaminhamentos. Dos encaminhamentos possíveis, eu estou entendendo que é só o pedido de colocação em prática daquilo que já existe como regulamentação, ou se é a plena dependência desse projeto que volta do Paulo Teixeira. Ou seja, vocês pretendem fazer alguma coisa junto ao Conselho Nacional de Justiça com uma solicitação de cumpra-se, ou a expectativa é vamos trabalhar isso, aquilo que ainda não está acontecendo, a partir desse projeto de lei? Deixo como pergunta para a gente poder encaminhar no final também. Tudo bem. Eu sou ansiosa porque sou mulher. O PL precisa ser... O PL com ajuste resolve a nossa vida. Um ajuste que nem dói. Né? Qual é o número do projeto? Pequeno ajuste. Ele resolve a nossa vida, inclusive isenções legais.
223 de 2023. Ele passou muito rápido. 223 de 2023. É, lindo, né? Já vamos... Vitor é nosso secretário aqui da comissão, a gente já vai olhando como é que está a tramitação aqui, se já chegou à Câmara, se não chegou. Nós vamos desfazer a mesa agora. Só fazer um pedido. Pois não. Eu gostaria que todas as notas taquigrafadas aqui dessa audiência pública fossem enviadas para todos os tribunais do Brasil, tribunais superiores, STF, CJF e CNJ. Obrigada. Vou deixar registrado o pedido, a solicitação também nas notas taquigráficas. Agora, a avaliação da possibilidade de fazê-lo, do ponto de vista prático, administrativamente, a gente vai tomar a decisão aqui com a Secretaria da Comissão. Mas o registro de solicitação está feito também nas notas. Eu que agradeço. À vontade, claro. E vamos refazer a mesa, porque eu acho que... Nós choramos, mas agora é a melhor parte, né? Temos especialistas para a parte boa da nossa, né, parte mais significativa da nossa audiência. Então, agora, para a gente não se perder aqui, Vitor, nós ainda não ouvimos o juiz federal Daniel Marchionati Barbosa e a juíza auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal, Trícia Navarro Xavier Cabral, que a gente pede que possam vir aqui para fazer as suas exposições. Tem mais alguém que está online que a gente não tem ouvido? Não. Então, são as duas últimas intervenções e depois a gente parte para o encaminhamento. A gente vai dar a possibilidade de que a senhora também faça uso da palavra. Também o senhor, eu só preciso fechar para 17h40 sair e que a gente tenha tempo de encaminhar, né? Então, vai depender aqui do nosso tempo. A gente quer ouvir o máximo de convidados e convidadas. Então, passo a palavra imediatamente para o juiz federal Daniel Marchionati Barbosa. Como vai? Tudo jóia. Alô. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Lauber Braga. Em meu nome, em nome da ministra Maria Tereza, que é presidente do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a Comissão de Legislação Participativa e o senhor por esse momento, essa oportunidade de se debruçar sobre esse assunto tão importante, às vezes um pouco esquecido, que é o trabalho dos conciliadores e mediadores e, acima de tudo, o problema da remuneração. Antes de mais nada, eu quero dizer que, bom, eu sou juiz, vai fazer 20 anos agora, tive a oportunidade de trabalhar no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho da Justiça Federal, e nessas duas capacidades aí eu rodei um pouco o Brasil, conheço o trabalho do Poder Judiciário em todas as unidades da Federação, estive em todas e sou testemunha da importância do trabalho dos mediadores e conciliadores, da diferença como nós, no Poder Judiciário, tratamos a questão da mediação e conciliação, da simetria que existe entre os diversos estados. Em alguns, talvez, essa cultura ainda precise ser melhor absorvida, entronizada, e da diferença que faz termos bons mediadores e conciliadores trabalhando conosco, já na primeira fase do processo e, eventualmente, mais adiante, de como isso facilita o trabalho judicial e como qualifica também a resolução do conflito. Por vezes, o conflito fica muito melhor resolvido do que com uma decisão nossa. Muito que bem, eu acho que eu estou aqui para explicar um pouco, como disse a Márcia, que a Márcia e a Mercedes são interlocutoras permanentes minhas, muito temos conversado nesses 2 anos. Por que não fizemos o bem ainda, o certo e o devido, que é remunerar
ou estabelecer, no âmbito da Justiça Federal, que é onde eu tenho, a Trícia está no Conselho Nacional de Justiça, então poderá falar de uma forma um pouco mais ampla, no âmbito da Justiça Federal, que é onde me cabe dizer alguma coisa, porque ainda não fizemos, e antes de mais nada, dar uma boa notícia, que eu acho que vem no caminho da solução desse problema. Já vai fazer 2 anos aí da gestão da ministra Maria Tereza, está indo para o apagar das luzes, mas temos trabalhado, conversado muito com o CIMEC, especialmente, e outras entidades, mas de forma muito particular com o CIMEC, sobre a importância de avançar nesse tema. Nós temos basicamente 2 problemas, um problema operacional e outro problema financeiro mesmo, para implantar a remuneração. O problema operacional, eu venho trabalhando nele e acho que está bem cuidado. Então, nós vamos administrar os pagamentos de mediadores e conciliadores a partir de um sistema de gratuidade de justiça que nós temos, é um sistema antigo, mas muito bom, operacional, que dependeria de algumas adaptações que estão sendo finalizadas. Eu acredito que isso nós conseguiríamos fazer mais ou menos da forma como nós já pagamos os peritos médicos, que são, ou outros peritos. Então, peritos, nós temos muitas perícias na Justiça Federal, especialmente em causas assistenciais e previdenciárias. Nós temos algum know-how quanto a isso e pretendemos aproveitar esse know-how para fazer um pagamento, uma administração desses créditos dos profissionais de mediação e conciliação. E aqui eu quero deixar um agradecimento da nossa equipe na Justiça Federal em Santa Catarina, que administra esse sistema e tem sido muito atuante para, enfim, para resolver essas dificuldades. Nós temos uma equipe pequena de tecnologia da informação e eles têm nos ajudado muito. Bem, o segundo problema, e esse é o problema de verdade, esse é o que eu tenho mais dificuldade de resolver, é o problema financeiro. Então, espaço orçamentário para remunerar os nossos auxiliares de justiça. Aqui eu vou dar uma explicação um pouco chata e breve, mas, enfim, até para não parecer que a gente não está enxergando o problema, né? Nós, na Justiça Federal, nós já não temos aumento de estruturas, já a partir do teto de gastos, não criamos cargos novos. Pelo contrário, nós temos um contingenciamento dos nossos cargos, juízes e servidores. Quando um servidor, um juiz se aposenta, nós não podemos repor automaticamente, nós precisamos de uma autorização na LDO e temos sido recebido, infelizmente, autorização abaixo do... Estamos sempre com saldo negativo, então todos os anos nós temos uma redução do nosso pessoal. Nosso orçamento de custeio também vem contingenciado em função do teto, agora do arcabouço. Nossas custas na Justiça Federal, e aí, deputado, fica uma queixa, não são atualizadas acho que desde 1998, quando eu ainda era servidor da Justiça Federal, lá no século passado. Hoje, uma parte paga menos de R$11 de valor. De valor total de custas na Justiça Federal, dependendo do valor da causa, mas nós temos aqui um projeto de reestruturação das custas da Justiça Federal, de criação de um fundo de custas. O colega que falou por videoconferência referiu que os TJs têm isso. Para nós também seria muito importante avançar nessa direção, mas isso, infelizmente, ainda não conseguimos o necessário consenso. Confiamos que esse assunto vai avançar e seria uma forma de nós podermos também avançar nesse problema financeiro e resolver isso de uma forma mais definitiva. Muito que bem, dito isso, e também eu quero acrescentar que nós temos outros auxiliares de justiça que trabalham conosco, por exemplo, os médicos. Os médicos são uma profissão normalmente muito bem remunerada e que para nós também trabalham muito abaixo do que o mercado pratica em perícias, principalmente em causas previdenciárias e assistenciais. Nós, acho que há 9 anos não temos revisão da nossa tabela de honorários, então realmente está bem defasada, não é só nesse setor, é em todos os setores. Médicos, engenheiros cada vez mais nos abandonam, infelizmente. Infelizmente, e isso tem sido problema. Temos conversado muito com
o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda. Temos algumas promessas de evoluir nessa questão para o ano que vem. Confiamos, sabemos que eles estão sensibilizados quanto à necessidade de rever a remuneração dos nossos auxiliares do juízo na Justiça Federal. Isso inclui, então, médicos, engenheiros e agora também mediadores e conciliadores. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós devemos incluir na pauta, foi autorizado a incluir na pauta de agosto do Conselho da Justiça Federal, um projeto piloto que deve envolver algumas das nossas subseções, ainda para a gente poder ver como a coisa vai se operacionalizar, temos os detalhes do operacional, e, acima de tudo, ver quanto deve ser o custo para nacionalizar essa remuneração. Então, devemos começar por Campinas, em São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Falava com a Rose aqui. A Rose assumiu a missão também de fazer esse trabalho aqui no DF. Desculpa. Então, devemos começar já essa remuneração. Sabemos que isso é uma dívida histórica nossa. Ainda em 2021 tivemos um parecer da nossa área orçamentária que não achou espaço para implantação. E agora nós devemos mudar essa direção, iniciar com um projeto piloto, já com a ideia de, para o próximo ano, nacionalizar. Ainda, certamente, será um valor muito abaixo do que vocês merecem mesmo. Se nós pudéssemos pagar o que vocês merecem, com certeza. Enfim, de fato, pagaremos muito menos do que vocês merecem. Isso dói um pouco no nosso coração, mas acho que vai ser um passo importante e temos a confiança, com o apoio do Parlamento, deputado aqui, que chegaremos a uma solução mais definitiva mesmo. Acho que a partir daqui vamos caminhar para resolver essa mora histórica e de fato, implementar esse importante serviço para nós e para a comunidade como um todo. Quero agradecer aos mediadores e conciliadores, cumprimentar pelo aniversário da lei respectiva e dizer que eu estou sempre à disposição para o que for necessário. Obrigado ao juiz federal Daniel Marchionati também aqui pela sua contribuição. Senhoras e senhores, antes da gente dar continuidade à nossa reunião, se faz necessário que eu, como presidente da Comissão de Legislação Participativa, faça um depoimento repelindo de maneira contundente a notícia que chega aqui para a gente nesse momento de uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia. O presidente boliviano, Luiz Alberto Arce, acaba de colocar nas suas redes sociais que denuncia as mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano e diz: a democracia se deve respeitar. Da mesma forma, o ex-presidente Evo Morales se pronunciou, se manifestou também nas suas redes, dizendo: denunciamos que um grupo do regimento especial de Xalapata Mendes Arcos tomaram a Praça Murilo com franco-atiradores. Isto parece indicar que preparam com antecipação um golpe de Estado. Peço ao povo, com vocação democrática, a defender a pátria de alguns grupos militares que atuam contra a democracia e o povo. Aqui, desde o Brasil, a Comissão de Legislação Participativa, nesse momento acabou a ordem do dia no plenário da Câmara, mas desde a Comissão de Legislação Participativa, nós repudiamos com veemência qualquer tentativa de golpe de Estado que, nesse momento, a gente recebe notícia de que está acontecendo no nosso país irmão, na Bolívia, país latino-americano. Nós esperamos que a vontade do povo boliviano seja respeitada e que imediatamente, repito, essa tentativa
de golpe de Estado seja rechaçada pela comunidade internacional e que se respeite a vontade democrática do povo boliviano. Essa é a posição da Comissão de Legislação Participativa e eu peço que ela seja divulgada no conjunto dos nossos meios imediatamente como solidariedade ao povo boliviano. Agora, nós passamos a palavra para a juíza auxiliar da presidência do Supremo Tribunal Federal, STF, a juíza Trícia Navarro Xavier Cabral. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente, o deputado Glauber Braga. Muito obrigada por ter mantido essa comissão, essa sessão, né? Era uma expectativa muito grande dos mediadores, então eu acompanhei muito de perto. Quero cumprimentar todos os mediadores que estão aqui presentes, eu tenho muito respeito por todos eles, até porque, embora eu seja juíza, eu sou juíza estadual no Espírito Santo, eu também sou mediadora no âmbito do Supremo, e eu participei também do projeto de lei que deu ensejo à lei de mediação, e isso faz com que eu tenha um amor enorme pela carreira, eu tenho um amor enorme pelas atividades e pelos resultados, principalmente, que eles alcançam na nossa sociedade, na nossa pacificação social. Como já foi dito aqui, foi reforçado, não falta no Brasil legislação falando que os mediadores e os conciliadores precisam, devem, merecem ter remuneração. Mas por que a gente não consegue aplicar isso até hoje, depois de 15 anos de uma política pública que foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, uma política nacional de tratamento adequado de conflitos? Então, nós temos a Resolução 125 de 2010, que criou essa política e transferiu para o Poder Judiciário a responsabilidade de implementá-la. Nós temos o CPC, que fala abertamente sobre a remuneração, e nós temos também a Lei de Mediação, que também fala expressamente da remuneração dos mediadores. A minha angústia foi tanta, deputado, que em 2020 eu propus e foi acatado, e nós fizemos um grande diagnóstico no CNJ, com todos os tribunais do Brasil, sobre a remuneração. E foram duas perguntas que eu fiz, foi um questionário que foi feito na época pela Comissão de Solução Adequada de Conflitos do Conselho Nacional de Justiça. Foram duas perguntas. Se os tribunais dispõem de regulamentação sobre a remuneração dos mediadores e conciliadores, e qual a definição dos parâmetros, se tem definição dos parâmetros, e, em caso afirmativo, como e por quem é feito o pagamento. O diagnóstico da época, ele inclusive está publicado no CNJ, isso é fácil de ter acesso, de 32 tribunais estaduais e federais, só 14 tinham regulamentado o tema. Então, isso foi em 2020. Veja, a resolução é de 2010, CPC e Lei de Mediação de 2015. Em 2020, nós só tínhamos 14 tribunais regulamentando o pagamento disso. Eu encontrei 3 formas de regulamentação pelos tribunais. Primeiro, voluntário. Né? Tem tribunal que falou, olha, nossas atribuições de mediadores e conciliadores são todas voluntárias. Ou o tribunal tinha algumas formas de direcionar o orçamento para isso, então, ou concursos judiciais, servidores efetivos que fazem mediação, muitos servidores efetivos fazem mediação sem receber qualquer acréscimo, gratificação pecuniária, processo seletivo ou despesas do próprio tribunal que eram utilizadas para essa finalidade. Ou então pago pelas partes, como é também uma possibilidade disposta na lei. Esse projeto, esse PL 223 de 2023, quando eu analisei, embora eu tenha achado ele, de certa forma, restrito, limitado no sentido de que só fala da questão do excedente das câmaras privadas de conciliação e mediação, eu acho que ele pode ser uma oportunidade para se resolver uma angústia que é muito grande por parte dos mediadores e conciliadores, e como foi dito aqui, nem seria, talvez, tão difícil para o legislador uma alteração que fizesse com que os tribunais efetivamente o cumprissem, porque já há a resolução do CNJ determinando o cumprimento. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece. Bom, dito isso,
é importantíssimo que fique muito claro que a remuneração dos conciliadores e mediadores ela é fundamental para a política. Não só para o bom desenvolvimento da política, mas como para a sua própria continuidade. Ela é fundamental, é por isso, como os dados que a gente tem. São Paulo tem 10 mil mediadores cadastrados e somente 2 mil estão atuando, porque todo mundo desiste, né? Porque não é ainda reconhecida. A gente tem que pensar também que, quando a gente fala em custo, né, porque quando a gente está falando de remuneração, a gente está falando em custo, uma coisa que não é considerada é que, quando as mediações e conciliações resultam em soluções consensuais no início do processo, ou até mesmo no meio do processo, isso gera uma economia para o próprio tribunal. Porque assim, essa análise econômica do processo tem que ser feita para que os tribunais vejam que o que ele poderia estar gastando de computador, de servidor, enfim, de todo o aparato que nós temos do Poder Judiciário para um processo que levaria pelo menos 7 anos, quando você resolve em 6 meses, em 1 ano, por meio de uma autocomposição, o que o tribunal ganha com isso? Essa é uma conta que tem que ser feita, porque existe a conta o seguinte, que cada processo custa aproximadamente para o Poder Judiciário R$5.000. Isso foi feito em relação, essa análise foi feita em relação às execuções fiscais. Eu não sei se isso também se reflete nos outros tipos de processo. Quando você acaba com uma execução fiscal ou com qualquer outro tipo de processo, no início, você deixa de dar esse gasto para o Poder Judiciário, que ficaria mais 7 anos tramitando aquele processo. Então, essa análise de custo-benefício também tem que ser feita para se pensar numa remuneração de quem efetivamente pode resolver de forma mais célere e mais satisfativa para as partes. Só que resolver de forma satisfativa também envolve a qualidade da conciliação e mediação. E por isso que é importante os profissionais estarem satisfeitos, estarem remunerados. E aqui ninguém está falando em super salário. Aqui a pessoa está falando, aqui o que os mediadores estão querendo é contraprestação. É remuneração, não é super salário, não é. Aqui ninguém está falando em discutir se é mais ou menos. É simplesmente receber por isso, e não receber R$50 por uma sessão que às vezes dura 3, 4 horas, é super desgastante, eu sei, porque eu sou mediador, faço mediação no Supremo, 3, 4, 5 horas, super desgastante, e não ter uma contraprestação do Poder Judiciário, enfim, do Estado. Bem, 3 pontos, deputado, que eu deixaria para eventual análise e reflexão por parte da comissão. Primeiro é que a lei, ela já faz a conceituação de conciliação e mediação, o próprio CPC. São 2 técnicas muito diferentes. Em síntese, conciliação é mais simples, mediação é muito mais complexo, requer muito mais técnica. Embora haja essa conceituação, o regime jurídico desses dois trabalhos é o mesmo, é tratado como o mesmo. E eu acho que seria importante, pelo menos para fins de remuneração, ser considerada essa diferença entre as 2 atividades, que elas são muito próximas, mas não são iguais. Então, essa é a primeira consideração, porque... O projeto não resolve. Não fala. Não, o CPC não fala. Por quê? A Resolução 125, o CPC e a Lei de Mediação tratam a conciliação e mediação de forma igual, só que são atividades técnicas diferentes. Então, uma conciliação normalmente, é muito mais simples do que uma mediação. Uma conciliação, normalmente, meia hora, 40 minutos, você consegue dar um tratamento. A mediação, às vezes, você precisa 2, 3 horas, às vezes 2, 3 sessões de 2, 3 horas. Então, só para o senhor ter uma ideia da diferença. E isso reflete em várias questões. Essa diferenciação que não é feita reflete em vários temas, mas principalmente na remuneração, porque hoje é tratado como a mesma coisa. Hoje é tratado como se fosse a mesma atividade, quando não é a mesma atividade. A segunda questão foi o que a Márcia já falou sobre o que o PL poderia avançar para também limitar a questão da gratuidade ou da voluntariedade para conciliadores e mediadores, pessoas físicas, porque o projeto ele só fala das câmaras, que são pessoas jurídicas, então poderia avançar para as pessoas físicas. E o terceiro, que seria muito importante também, é se o PL pudesse, enfim, e aí eu acho que é muito importante uma interlocução com o Conselho Nacional de Justiça,
porque ele é que regulamenta as políticas públicas para os tribunais, que se o projeto pudesse identificar efetivamente quem paga. Porque fica esse jogo de empurra. Um fala que é a parte que vai pagar, outro fala que é o tribunal que vai pagar, outro fala que é o Estado que vai pagar. E o que acontece hoje é que em São Paulo está tendo judicialização de remuneração de mediador, que é um contrassenso, né? Então, dito isso, deputado, o sucesso dessa política ela depende dessas boas experiências, ela depende de uma remuneração, de um reconhecimento, isso passa pela remuneração, de modo que eu tenho muita esperança de que o Legislativo possa nos dar essa luz. Muito obrigada pelo convite. Nós te agradecemos, juiz auxiliar Trícia Navarro, do STF. O nosso tempo está se esgotando, 4 pessoas levantaram a mão. Eu vou ter que conceder o tempo de 1 minuto, só para quase que uma saudação, para que a gente já possa partir para o encaminhamento. Por favor. Boa tarde, cumprimento ao deputado, presidente dessa sessão, agradecendo por essa oportunidade, todos os mediadores, autoridades que estão aqui e a sociedade que de algum modo nos acompanha. Eu assisto a tudo isso muito preocupada, mas sem perder a esperança de que esse momento pode sim valer a pena. E eu faço questão de começar lembrando que a própria Constituição Federal, no seu preâmbulo, diz que o Brasil se baseia na solução pacífica das controvérsias. Nós estamos falando da Constituição de 1988. Para além disso, nós temos a legislação de 2015, o CPC, a lei de mediação, enfim, um movimento legislativo que trouxe a mediação para uma realidade de fato. A pergunta que eu trago é, por que ela não se consagrou até então? E quando eu vejo a mediação proporcionando um benefício social tão importante para as instituições, para a sociedade, para a qualidade da convivência social que nós desejamos, eu penso que a mudança deve partir de cada um de nós. Cada um de nós tem algo a fazer. Se tem alguém que está fazendo todos os dias, são os mediadores, porque continuam trabalhando mesmo sem ter remuneração e fazendo da sua melhor forma. A pergunta que fica é, e as instituições? Nesse caso, eu me reporto à instituição Poder Judiciário e à instituição Poder Legislativo nessa casa onde nós estamos. Então, o encaminhamento que eu faço é da seguinte forma. Vejam, nós não estamos em condições de perguntar se devemos remunerar os mediadores ou não, mas como o faremos? Lembrando que parte das demandas envolvem um valor considerável e, nesses casos, as próprias partes podem pagar e em valores justíssimos. Então, os mediadores serão bem remunerados nos casos que isso é possível, portanto, naqueles em que não há gratuidade da justiça e que as causas envolvem valores consideráveis, e nós sabemos que há muitas demandas assim. Todas as demais devem ser pagas pela via da gratuidade da justiça mediante uma verba, um recurso alocado para o respectivo Tribunal de Justiça, que, a seu critério, se entender que essa verba não é suficiente, pode também criar cargos, e eu não vejo a hora de imaginar concursos públicos para mediadores e conciliadores, que aí nós tenhamos profissionais capacitados que tenham passado por provas e que queiram estar ali atuando. Então, com esses encaminhamentos, nós teremos as pessoas da população que não podem pagar ao serviço do mediador, terão um serviço qualificado e o mediador será remunerado desta forma, e os demais casos, cabe a nós desenvolver uma sensibilização, especialmente junto aos advogados, para que a gente possa transformar essa realidade. Senhores, eu concluo dizendo que o momento que nós estamos vivendo, estamos em 2024, esse momento pode ser histórico, a depender do que nós faremos com a força que está habitando, que está pulsando em cada um de nós. E é essa força, deputado, que responde àquela sua pergunta inaugural, quando o senhor disse, o que atrai o mediador? É o desejo de ver uma sociedade convivendo melhor. O efeito pedagógico que uma mediação proporciona na vida das pessoas que passam por aquele espaço, só isso não tem preço, mas isso transforma vidas. Eu acabo de vir de um evento em Nova York, onde lá eu ouvi algo que me chocou quando disseram que lá 3% das demandas cíveis chegam ao Poder Judiciário. Senhores, nós temos um grande percurso a fazer, mas eu acho que um passo muito importante está sendo dado hoje. Obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado também pela sua contribuição. Deputado, apenas para complementar o seu entendimento,
e do público que nos assiste sobre a questão do PL 223, de 23, do jeito que ele foi apresentado e que ele passou pela Câmara e foi para o Senado, realmente era uma pá de cal na mediação e conciliação judicial, tanto na esfera federal, no trabalho, ou nos tribunais de justiça dos estados. Então, se consertar, vai ficar remendado. Vai ficar remendado. Eu acho que nós precisamos pensar, e a doutora Trícia pode até nos ajudar bastante, para a gente tentar um novo texto e talvez entrar com um novo PL para poder modificar adequadamente, para complementar, porque vão continuar não pagando. Nós temos o caso do Estado de São Paulo, que a gente vai todo ano na Assembleia Legislativa, consegue a verba e chega ao tribunal, o presidente do tribunal diz que não vai pagar, que o tribunal não vai pagar. Nós estamos agora com 10 milhões aprovados para 2024, certo? Que já decorreu praticamente 6 meses, certo? E não foi usado um centavo, e o presidente do tribunal já disse que provavelmente vai devolver o dinheiro, porque do tribunal, pelo tribunal, ele não paga. Se a Fazenda pagar, tudo bem, mas ele abre mão do valor de 10 milhões, mas que ele não paga, porque ele não quer assumir definitivamente o compromisso de remuneração. Então, apenas para complementar o seu entendimento e do nosso público. Muito obrigado. Muito obrigado. No final, nos encaminhamentos, eu vou tratar desse ponto em específico. Ótimo. Então. Presidente, cumprimento a todos aí na pessoa do nosso presidente, a todos os mediadores aqui na pessoa da presidente da AMAR-DF, Francilma. E quero aqui apenas complementar, para não tornar repetitivo todas as falas que já foram registradas, que a questão que está emperrando não é só apenas a perspectiva da gratuidade da justiça. O fato é que todos os casos que não são de gratuidade da justiça, em boa parte dos estados brasileiros, também não estão sendo remunerados. Isso poderia se resolver de uma forma muito mais simples e direta, considerando aquilo que o artigo 13 da Lei de Mediação estabelece, que deverá ser custeado pelas partes. Então, uma providência direta que o CNJ pode fazer com gestão junto aos tribunais de justiça, pelo menos no aspecto daqueles que não são de gratuidade, já se poderia se resolver logo. A questão da gratuidade deve ser tratada, mas não deve emperrar todo o outro. Ou seja, para não se discutir 10%, está se deixando de pagar 90%. E esse é um ponto que cabe uma solução muito mais imediata e rápida, e a gente propõe esse aspecto ao CNJ para fazer efetivamente essa gestão. E, por outro lado, na medida que começar a pagar esses outros, vai trazer de volta uma força de trabalho que possivelmente, e aí eu não sei se há um estudo estatístico do CNJ sobre isso, mas em torno de 31% dos casos da justiça hoje tem gratuidade da justiça, mas nessa conta entram juizados especiais e nessa conta entram os processos criminais, que não seriam passíveis propriamente do ato do mediador. Então, quando você for fazer a conta efetiva, pode ser que esse número seja muito menos impactante e que, efetivamente, com o resgate da força de trabalho dos mediadores, que estarão empolgados por receber de todos aqueles que não têm gratuidade da justiça, você vai conseguir diluir dentro dos 10% de gratuidade que os mediadores têm e dentro dos 20% que as câmaras privadas também teriam que fazer. Então, provavelmente, o problema é bem menor do que parece, sem fazer o levantamento estatístico, a gente não tem essa clareza, mas fazendo teremos, independentemente disso, resolver a parte do que pode ser pago agora. Isso eu acho que é um problema urgente e já poderia ser resolvido com um pouco de boa vontade e efetiva atitude do Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Muito obrigado também pela sua intervenção. Nós vamos para a última intervenção. Não teve ninguém que tenha levantado a mão e que eu tenha desconsiderado. Para a gente encerrar. Eu quero ser bem rápida aqui. Eu quero, professor Arzubal, que realmente existe a questão da remuneração. Mas, na verdade, o que está atrás da remuneração é a falta de afirmação real,
do judiciário brasileiro em relação à sua vontade política de implantar com efetividade a política, né, de harmonização. Então, que isso é que precisa ser colocado para toda a classe brasileira de profissionais que fica pressionando os mediadores. Nós sofremos pressões muito grandes de outros profissionais a quem nós, teoricamente, incomodamos, mas não existe a vontade real de entender que a mediação ela é harmônica, ela é fisiológica, porque quem está na mediação não necessariamente vai ter condição de estar em outro lugar, ou vai ter de ter outro tipo de acesso. Então, precisa haver uma separação real, e isso tem de ser feito por quem manda. E quem manda são vocês, né? Não somos nós. Quem manda é o poder público, que precisa ser claro o que é a mediação para o judiciário brasileiro, como mindset, como forma de pensamento. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Eu só quero deixar registrado um ponto. Quando um mediador consegue chegar a um acordo, aquele processo acaba ali. Muitas vezes o juiz determina, dá uma sentença e isso vira um recurso. E aí aquilo vai embora e nunca termina. Só isso. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, agradecer muito e vamos para os encaminhamentos. Primeiro, em relação ao projeto de lei. Eu acho que esse é um acordo que tem que ser debatido entre as senhoras e os senhores, se é para dar prioridade ao projeto que está tramitando ou não. Em relação ao texto da proposta, com toda sinceridade, não me preocupa as modificações que tiverem que ser feitas, porque, assim, um relator, ele pode modificar o texto todo. Então, se volta à Câmara o texto que já tramitou, e o relator que for nomeado, se a votação for direta no plenário, ou se tiver que passar em alguma outra comissão, pode ir ao encontro, se convencido estiver, do texto que for proposto, ou das alterações feitas pelas senhoras e pelos senhores. Agora, nada obsta que possa se apresentar também um novo projeto. E nada obsta, inclusive, que esse projeto possa ser apresentado nessa comissão também. Queria deixar registrado. Não há necessidade de ser só um deputado federal a fazê-lo. E aí eu volto ao ponto que me foi trazido por Áurea aqui no início da nossa reunião. Não, eu vou chegar lá. Antes de falar nisso, a gente já tem aqui as informações, nós vamos também falar sobre o tema. Agora, se quiserem apresentar um novo projeto, as entidades, associações que não sejam do poder público e que queiram se cadastrar, podem se cadastrar na Comissão de Legislação Participativa. Não tem nenhuma dificuldade em fazê-lo. CNPJ, ata da reunião onde ficou tomada a decisão de encaminhar aquela sugestão legislativa. Eu, como presidente, designo um relator, aprovado na comissão, passa a tramitar na Câmara como se fosse um projeto da comissão. E, inclusive, com as senhoras e senhores podendo fazer a defesa da proposta nas suas etapas, né? Agora, não, é melhor o projeto que já tramitou, porque vai ser muito mais difícil. Essa é uma avaliação que as senhoras e os senhores vão fazer. Se é aquele, o Vitor fez uma análise, ou seja, na análise que a gente tem ainda no sistema, não foi votado na CCJ. Foi apresentado o parecer por parte do relator, senador Cid Gomes, pelo menos é o que está no sistema, mas ainda não deliberado. Deliberado na CCJ, aparentemente terminativo, retorna à Câmara. Então, fica para avaliação das senhoras e os senhores em relação ao projeto, qual é o melhor encaminhamento. Segundo ponto, o que considerarem que deva ser algum tipo de interlocução por parte da comissão junto ao CNJ, daquilo que já pode ser feito e que não está sendo realizado, eu pediria que pudessem levar a termo, manda aqui para a gente, para que a gente possa fazer uma avaliação da documentação e verificar, então, de que forma a gente pode fazer essa interlocução com o próprio Conselho Nacional de Justiça. A mesma coisa em relação àquilo que há de pendência em relação aos tribunais. Assim, se a gente vai concentrar essa interlocução no CNJ,
perfeito. Mas se tiver alguma reivindicação específica de diálogo com um tribunal que já poderia colocar em prática, né, com medidas como, por exemplo, a que o doutor Daniel anunciou aqui no dia de hoje, a CLP também vai receber, vai analisar e vai ver de que forma pode intermediar. Para finalizar, assim, eu acho muito importante, para além dessas alternativas, ficar de olho no calendário dos poderes em relação à votação dos orçamentos. Porque, na prática, o que acontece é qualquer tipo de possibilidade de poder de interlocução para que uma matéria seja incluída é quando você vai votar o orçamento. Porque, normalmente, inclusive, quando você vai discutir remuneração da cúpula dos poderes, se vota em regime de urgência no parlamento, dependendo do aval, não só dos líderes partidários, mas do conjunto do parlamento. Eu já travei votação aqui sozinho, porque não dei acordo para que uma determinada matéria tramitasse. Por quê? Porque era uma urgência, e a urgência precisa de acordo unânime para que ela não seja nominal. O que eu estou querendo dizer com isso de maneira republicana, falando livremente, sem qualquer tipo de dificuldade? Vai se votar algo que é de interesse direto do judiciário tramitando no parlamento, é o momento também de se procurar os parlamentares e fazer a interlocução para medidas que as senhoras e os senhores considerem fundamentais e que normalmente se coloca como desculpa para a não realização a dificuldade orçamentária e a posterior dificuldade financeira. Acho que me fiz entender nesse ponto também, né? Então, assim, orçamento é votado em dezembro e é fundamental que também na análise de projetos que estejam tramitando, que sejam de interesse do judiciário, interlocução com parlamentares que possam fazer essa defesa no plenário, a Comissão de Legislação Participativa, já sensibilizada por aquilo que foi aqui exposto, se coloca à disposição também nesse sentido. Obrigado pela presença das senhoras e dos senhores, e nós aguardamos, então, as discussões que vão ser feitas e aquilo que vai chegar para a nossa comissão. Obrigado.